No coração pulsante do Rio de Janeiro, onde as luzes da cidade dançam com o ritmo do samba, o restaurante Maré Alta erguia-se como um templo da elite carioca. Situado na orla de Copacabana, com suas janelas de vidro refletindo o mar prateado sob a luz da lua, o lugar era um refúgio para os ricos e famosos, onde conversas sussurradas se misturavam ao tilintar de taças de cristal. Roberto Carlos, a lenda do futebol brasileiro, aos 52 anos, ocupava sua mesa habitual, isolada junto a uma janela que oferecia uma vista privilegiada da praia. Ele era um homem de presença marcante, mesmo na solitude. O cabelo grisalho penteado com precisão, o terno azul marinho feito sob medida abraçando seu corpo ainda atlético, e na mão esquerda, um anel que brilhava como uma relíquia de outro tempo. Era um anel de ouro branco, incrustado com uma esmeralda vibrante, cercada por pequenos diamantes e gravado com as palavras vida e amor. Mais do que uma joia, era um símbolo de sua família, uma herança de mais de 2 séculos, carregada de histórias de amor e lealdade. Roberto não era apenas um ex-jogador. Era um ícone, um lateral esquerdo cuja chuteira esquerda fizera história em campos do mundo todo, do Maracanã ao Santiago Bernabéu. Mas naquela noite ele não estava ali para celebrar glórias passadas. Sentado sozinho com uma taça de vinho tinto intocada, ele marcava, em silêncio, o 20º aniversário da fundação do Gol de Vida, uma ONG que criara para dar a crianças carentes a chance de sonhar através do futebol. O projeto era sua redenção, sua forma de devolver ao mundo o que o mundo lhe dera, e também uma homenagem à mulher que mudara sua vida, Isabel, o amor que ele perdera há 25 anos. Isabel, o nome ainda doía como uma ferida que nunca cicatriza. Ela era uma dançarina de samba, com olhos verdes que pareciam capturar a luz do sol e um sorriso que fazia o jovem Roberto, então apenas um promissor jogador do Palmeiras, esquecer o peso do mundo. Eles se conheceram numa roda de samba em São Paulo, numa noite quente de verão, quando ela girava com graça no centro da multidão, e ele, tímido fora dos gramados, não resistiu a puxar conversa. O namoro foi intenso, cheio de promessas sussurradas sob as estrelas e planos de um futuro juntos. Roberto dera a ela o anel de sua família. Um gesto que significava mais do que um noivado era a entrega de seu coração. Mas a tragédia veio rápido. Há 25 anos, Isabel morreu num acidente de trem, numa viagem que deveria ser apenas uma visita à família no interior. Roberto estava na Europa disputando um torneio quando recebeu a notícia. Ele voltou a tempo de ver o caixão descer à terra, o anel ainda no dedo dela, mas depois, por insistência da família, ele o recuperou, como se segurar aquela joia pudesse manter um pedaço dela vivo. Desde então ele carregava o anel e a culpa. Se ele não estivesse tão focado na carreira, talvez ela ainda estivesse ali. O Gol de Vida nasceu dessa dor, uma tentativa de dar sentido à vida após a perda. Naquela noite, enquanto Roberto olhava o mar, perdido em memórias, uma voz suave o trouxe de volta. Senhor, deseja mais vinho? Ele ergueu os olhos e viu Ana, uma jovem garçonete de uns 23 anos, com cabelos castanhos presos num coque alto e olhos castanhos que brilhavam com uma mistura de timidez e curiosidade. Ela vestia o uniforme impecável do Maré Alta camisa branca, colete preto e segurava uma garrafa de Malbec com cuidado. Roberto notou a placa com seu nome e assentiu. Sim, por favor, Ana. Enquanto ela servia o vinho, ele percebeu que a jovem o encarava de um jeito estranho, como se algo a tivesse perturbado. Seus olhos estavam fixos na mão esquerda dele, no anel. Está tudo bem? Perguntou Roberto, franzindo a testa. Ana hesitou, mordendo o lábio inferior, claramente debatendo se deveria falar. Desculpe-me, senhor. Posso perguntar sobre o seu anel? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele baixou o olhar para a joia, confuso. Meu anel? Ana corou, mas continuou, baixando a voz como se temesse ser ouvida. É que minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu. O mundo pareceu parar. Roberto sentiu um frio percorrer sua espinha, como se o ar do restaurante tivesse sido sugado. Ele olhou para Ana, tentando processar o que ela acabara de dizer. O que você disse? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ana, agora visivelmente nervosa, ajeitou uma mecha de cabelo que escapara do coque. Eu sei que parece loucura, senhor, mas quando vi o anel na sua mão, quase deixei a bandeja cair. É idêntico ao que minha mãe usa desde que eu era criança. Mesma pedra, mesmo desenho, tudo. Roberto agarrou a borda da mesa, o coração disparando. Isso é impossível, murmurou. Mais para si mesmo do que para ela. Este anel é único. Há apenas 3 no mundo.
Ele não estava exagerando. Seu bisavô, um joalheiro de Salvador, mandara fazer 3 anéis em 1895, um para cada um de seus filhos. Um estava com Roberto, herança de seu pai. O segundo desaparecera 25 anos atrás, quando seu irmão mais velho, João, morreu soterrado num deslizamento de terra durante uma obra. E o terceiro deveria estar com Isabel, enterrado com ela. Ana parecia cada vez mais desconfortável, mas insistiu. Eu juro, senhor. O anel da minha mãe tem até uma inscrição dentro. Algo sobre amor e vida. Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés. A inscrição. Vida e amor. Só ele e Isabel sabiam disso. Ninguém mais. Ele olhou para Ana, examinando-a como se procurasse pistas em seu rosto. Ela era jovem, com traços delicados, mas havia algo em sua expressão, talvez a curva dos lábios ou a forma como inclinava a cabeça que o fez estremecer. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou, a voz tremendo. Ana respondeu sem hesitar. Isabel Ferreira. O nome atingiu Roberto como um soco. Isabel. Mas o sobrenome, Isabel, a sua Isabel, era Santos, não Ferreira. Ainda assim, a coincidência era grande demais. Quantos anos ela tem? Ele perguntou, tentando manter a compostura. 47, respondeu Ana, franzindo a testa ao notar a palidez súbita no rosto dele. O senhor a conhece? Roberto fez um cálculo mental. Se Isabel estivesse viva, ela teria exatamente 47 anos. Mas isso era impossível. Ele estivera no funeral. Ele vira o caixão. Ele segurara o anel dela antes de devolver, lo à terra. Ou não. A memória daquela época era um borrão de dor e confusão. Ele olhou para Ana, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Ana, preciso que você me faça um favor. Me mostre uma foto da sua mãe. Ana hesitou, claramente confusa com a intensidade do pedido. Uma foto? Por quê? Roberto se inclinou para frente, os olhos fixos nos dela. Por favor, é importante. Ana suspirou, pegou o celular no bolso do colete e abriu a galeria de fotos. Ela deslizou a tela por um momento e então virou o aparelho para ele. Aqui. Roberto pegou o telefone com mãos trêmulas e olhou para a imagem. O mundo parou. Era Isabel, não havia dúvida. Os mesmos olhos verdes que ele sonhava todas as noites, o mesmo sorriso que o fazia rir nos dias mais difíceis, a mesma inclinação sutil da cabeça. O cabelo estava mais curto, com fios grisalhos nas têmporas, e havia rugas suaves ao redor dos olhos, mas era ela, viva. Meu Deus, ele murmurou, incapaz de desviar o olhar. Onde ela mora? Ana, agora visivelmente preocupada, respondeu. Em Salvador, senhor. Ela mora lá desde que eu era bebê. O que está acontecendo? O senhor está me assustando. Roberto devolveu o celular, tentando organizar os pensamentos. Ana, eu preciso encontrar sua mãe. Hoje. Agora. Ele se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho, que se espatifou no chão. Os outros clientes do restaurante viraram-se para olhar. Mas ele não se importou. Eu pago o que você quiser para vir comigo. R$ 1.000. 2.000. Só preciso que você me leve até ela. Ana recuou um passo, os olhos arregalados. Senhor, isso é loucura. Eu não posso simplesmente largar meu trabalho e sair com um estranho. Roberto percebeu que estava assustando a garota e forçou-se a respirar fundo. Desculpe-me. Eu não quero te assustar. Mas eu acho que sua mãe pode ser alguém que eu amei. Alguém que eu pensei que tinha perdido para sempre. Ele fez uma pausa buscando as palavras. Há 25 anos, a mulher que eu amava, chamada Isabel, morreu num acidente. Ela usava um anel como este. Eu estive no funeral dela, Ana. Mas agora eu não sei mais o que é real. Ana o encarou por um longo momento, como se tentasse decidir se ele era louco ou apenas desesperado. Finalmente ela assentiu, hesitante. Tudo bem. Mas se isso for algum tipo de brincadeira ou coisa estranha, eu juro que chamo a polícia. Roberto conseguiu esboçar um sorriso fraco. Se eu estiver louco, você pode chamar quem quiser. 1 hora depois, eles estavam no Porsche preto de Roberto, cortando as estradas escuras que levavam de Rio a Salvador. A noite estava quente, o ar carregado com o cheiro de sal e asfalto. Ana, sentada no banco do passageiro, segurava o celular com força, ainda nervosa. O senhor pode me explicar o que está acontecendo? Por que acha que minha mãe é essa mulher que você conheceu? Roberto manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Eu era jovem, tinha uns 25 anos, quando conheci Isabel. Ela era dançarina, a melhor que já vi. Nos apaixonamos rápido, como se o mundo fosse só nosso. Eu dei a ela o anel da minha família, prometi que casaríamos.
Mas então veio o acidente. Um trem descarrilou no interior de São Paulo. Eu estava na Europa, jogando. Quando voltei, ela já estava morta. Ou pelo menos foi o que me disseram. Ele engoliu em seco, a memória ainda crua. Eu vi o caixão, Ana. Eu vi o anel no dedo dela. Mas agora, com o que você me disse, com a foto, eu não sei mais. Ana ouviu em silêncio, processando a história. Minha mãe. Ela nunca falou de um namorado chamado Roberto. Ela disse que meu pai morreu quando eu era bebê, num acidente numa obra. Era engenheiro, segundo ela. Roberto sentiu um arrepio. Engenheiro, ele nunca trabalhou com construção, mas no início da carreira, ele se envolveu com pessoas perigosas. Quando jogava no Palmeiras, um grupo de apostadores tentou suborná-lo para manipular jogos. Ele recusou, mas isso trouxe consequências. Ameaças, carros estranhos seguindo-o. Ele nunca contou a Isabel para protegê-la. Mas e se? E se ela soubesse de algo? E se o acidente não tivesse sido um acidente? A viagem foi longa, o silêncio entre eles quebrado apenas pelo ronco do motor e pela música suave do rádio. Ana começou a falar, talvez para aliviar a tensão. Minha mãe é uma pessoa reservada. Ela trabalha como costureira, faz roupas para festa, sabe? Mas nunca fala do passado. Às vezes, quando toma um licor de caju, ela fica nostálgica, menciona um amor antigo, mas nunca dá detalhes. Ela sempre muda de assunto. Roberto apertou o volante com mais força. Um amor antigo. Poderia ser ele? Ou era apenas sua mente desesperada, criando conexões onde não havia? Quando finalmente chegaram a Salvador, já passava da meia-noite. As ruas do Pelourinho, com suas casas coloridas e paralelepípedos, estavam silenciosas, exceto pelo som distante de um tambor. Ana guiou Roberto até um prédio modesto, com paredes descascadas e uma escada estreita. Eles subiram em silêncio, o coração de Roberto batendo tão alto que ele temia que Ana pudesse ouvir. Ela parou diante de uma porta azul, hesitou por um segundo e bateu suavemente. Mãe, sou eu, Ana. A porta se abriu, revelando uma mulher de pijama, o cabelo castanho com fios grisalhos soltos sobre os ombros. Ela parecia sonolenta, mas ao ver Roberto, seu rosto perdeu toda a cor. Seus olhos verdes, aqueles olhos que ele nunca esquecera, se arregalaram. Roberto, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele deu um passo à frente, sentindo as pernas fraquejarem. Isabel, disse, a voz quebrada. Precisamos conversar. O pequeno apartamento de Isabel em Salvador parecia congelado no tempo, como se o ar carregasse o peso de segredos guardados por décadas. A sala era modesta, com paredes pintadas de amarelo desbotado, um sofá de tecido desgastado e uma mesa de madeira onde repousava uma máquina de costura antiga, testemunha silenciosa do trabalho árduo de Isabel. Uma única lâmpada pendia do teto, lançando sombras suaves sobre os três. Isabel, de pé, ainda atordoada, com o cabelo despenteado e o rosto pálido. Ana, sentada na ponta do sofá, os olhos arregalados de confusão. E Roberto Carlos, o homem cuja presença parecia deslocar o equilíbrio daquele lar. Ele estava de pé perto da porta, o coração disparado, tentando compreender como a mulher que amara, que acreditara morta por 25 anos, estava ali, viva, diante dele. O anel em sua mão esquerda, idêntico ao que brilhava na mão de Isabel, parecia pulsar com uma energia própria, como se fosse o fio que os conectava através do tempo. Isabel, começou Roberto, a voz rouca. Como isso é possível? Eu vi seu caixão, eu chorei por você. Isabel desviou o olhar, apertando os braços contra o corpo como se quisesse se proteger. Sente-se, Roberto. E você, Ana, por favor, escute. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que Ana nunca ouvira antes. Eu devo uma explicação a vocês dois. Ana cruzou os braços, o rosto uma mistura de raiva e curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? Por que esse homem acha que você é a noiva dele? E por que ele está tão chocado com seu anel? Isabel respirou fundo, sentando-se lentamente na cadeira ao lado da mesa de costura. Seus olhos verdes, agora marejados, encontraram os de Roberto por um instante antes de se fixarem no chão. Eu não sou quem você pensa, Ana. Ou melhor, eu não sou apenas a mãe que você conhece. Há 25 anos, eu fiz algo que mudou tudo. Algo que fiz para proteger você e ele. Ela apontou para Roberto, que permanecia imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse dissolver aquele momento. Proteger-me? Roberto repetiu, a voz carregada de incredulidade. Isabel, você me deixou acreditar que estava morta.
Por 25 anos eu vivi com essa dor. Por quê? Isabel ergueu a mão, pedindo paciência. Deixe-me contar desde o início, mas prometam que vão ouvir até o fim. Ela começou a falar, a voz baixa, como se desenterrasse memórias que havia enterrado fundo. Quando nos conhecemos, Roberto, eu era uma dançarina de samba, cheia de sonhos. Você era um jovem jogador, com o mundo aos seus pés. Nos apaixonamos tão rápido que parecia um conto de fadas. Mas você não me contava tudo, não é? Sobre as pessoas com quem lidava fora dos gramados. Roberto franziu a testa, uma lembrança desconfortável surgindo. Você está falando de Miguel Costa? Isabel assentiu, o nome trazendo um arrepio. Miguel Costa, o homem que controlava apostas ilegais nos jogos do Palmeiras. Eu sei que você recusou os subornos dele, Roberto. Você era honesto, sempre foi. Mas isso o tornou um alvo. E por extensão, eu também. Ana interrompeu, confusa. Quem é Miguel Costa? Mãe, do que você está falando? Isabel olhou para a filha, os olhos cheios de culpa. Um criminoso, Ana. Alguém muito perigoso. Quando descobri que estava grávida de você, Miguel me encontrou. Ele disse que se eu não desaparecesse, ele mataria Roberto, e a mim, e nosso bebê. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. Grávida? Você estava grávida? De Ana? Isabel confirmou com um aceno lento. Sim. Eu tinha 2 meses de gravidez quando Miguel me abordou. Ele sabia de tudo sobre nós, onde eu dançava, onde você treinava. Ele me deu um ultimato. Ou eu sumia para sempre, ou ele acabaria com nossas vidas. Eu não podia arriscar, Roberto. Não com nossa filha. Ana se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Então você fingiu sua morte? E me fez crescer achando que meu pai estava morto? Mãe, como pôde mentir para mim por 23 anos? Isabel estendeu a mão, mas Ana recuou. Ana, por favor. Eu fiz isso para te proteger. Para proteger vocês dois. Roberto, ainda processando, balançou a cabeça. Mas o acidente de trem, eu vi os jornais. Havia testemunhas. Um funeral. Como você fez isso? Isabel enxugou uma lágrima. Miguel tinha contatos. Ele falsificou tudo. Os documentos, as notícias, até o caixão. Eu fui levada para Salvador no mesmo dia, com uma nova identidade. Isabel Ferreira. A dançarina Isabel Santos morreu, e eu comecei do zero. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se cada palavra de Isabel tivesse construído um muro entre eles. Roberto esfregou o rosto, tentando conter a tempestade de emoções. E Ana... Ana é nossa filha? Isabel olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e dor. Sim, ela nasceu 7 meses depois, aqui em Salvador. Criei-a sozinha, sempre com medo de que Miguel descobrisse que eu ainda estava viva. Ana, agora andando de um lado para o outro, explodiu. Isso é loucura, você me disse que meu pai era engenheiro, que morreu num acidente de obra. Cresci sem um pai, mãe, e agora você me diz que ele é... Ele é Roberto Carlos? O jogador de futebol? Ela apontou para Roberto, que parecia tão perdido quanto ela. Ana, eu sinto muito, disse Isabel, a voz quebrando. Eu queria te contar, mas o medo me paralisava. Mesmo depois que soube que Miguel foi preso há 10 anos, eu não sabia como voltar. Como explicar? Roberto se sentou, as mãos tremendo. 10 anos atrás? Você sabia que Miguel estava fora do caminho e ainda assim não me procurou? Isabel, eu construí o gol de vida por sua causa. Cada criança que ajudei, cada campo que construí, era para manter sua memória viva. E você estava aqui, criando nossa filha, sem nunca me dizer? A mágoa em sua voz era palpável. Isabel baixou a cabeça. Eu não era mais a mesma, Roberto. E você era uma estrela. Vi você na TV, nos jornais, com sua vida nova. Pensei que tinha seguido em frente. Roberto riu, um som amargo. Seguido em frente, eu nunca amei ninguém depois de você. O anel que você deixou, eu o uso todos os dias, como uma promessa que nunca quebrei. Ele ergueu a mão, mostrando a joia. Isabel tocou o próprio anel, idêntico, e uma lágrima caiu. Eu também nunca tirei o meu. Ana parou de andar, os olhos vermelhos. Isso é demais. Vocês estão dizendo que sou filha de um casal que se separou por causa de um bandido? E que vivia uma mentira porque você, mãe, achou que era melhor assim? Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta. Preciso de ar, preciso pensar. Antes que Isabel ou Roberto pudessem deter. Lá, ela saiu, batendo a porta. O silêncio voltou, agora ainda mais opressivo. Roberto olhou para Isabel, os dois sozinhos pela primeira vez em 25 anos. Ela está certa, sabe? Ela merecia a verdade.
Isabel assentiu, enxugando o rosto. Eu sei, mas cada vez que pensava em contar, o medo voltava. E se alguém ainda estivesse nos observando? E se contar a verdade colocasse Ana em perigo? Roberto se aproximou, sentando-se no sofá. Isabel, me conte tudo. O que aconteceu depois que você veio para Salvador? Como foi criar Ana sozinha? Isabel hesitou, mas a sinceridade nos olhos dele a desarmou. Foi difícil. Eu não tinha nada além do anel e algumas economias. Comecei como costureira, fazendo ajustes para lojas locais. À noite, costurava roupas de festa para pagar as contas. Ana era um bebê tranquilo, mas cada choro dela me lembrava do que eu tinha deixado para trás. Eu via você na TV, ganhando títulos, e me perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas quando olhava para Ana, sabia que sim. Roberto ouviu, o coração apertado. E ela é como você? Como nós. Isabel sorriu pela primeira vez, um sorriso triste. Ela tem sua teimosia, seu jeito de nunca desistir. Mas tem minha paixão pela música. Ela adora dançar, mesmo que nunca tenha aprendido samba de verdade. Os minutos se arrastaram enquanto eles falavam, reconstruindo pedaços de suas vidas separadas. Roberto contou sobre os anos no Real Madrid, os troféus, mas também a solidão que o acompanhava fora dos holofotes. Depois que você morreu, eu me joguei no futebol. Era a única coisa que me mantinha são. Mas quando parei de jogar, o vazio voltou. O gol de vida foi minha salvação. Isabel ouviu, surpresa com a vulnerabilidade dele. Eu sempre acompanhei o que você fazia. Cada escola que você abria, cada criança que ajudava, eu sentia orgulho e culpa, porque eu sabia que você merecia conhecer Ana. Roberto balançou a cabeça. Não vamos falar de culpa agora. Só me diga uma coisa. Você já pensou em mim? Em nós? Isabel olhou nos olhos dele sem desviar. Todos os dias. A porta se abriu de repente e Ana voltou, o rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas com uma determinação nova. Eu caminhei pelo Pelourinho, pensei em tudo e decidi que quero entender quem vocês são, quem eu sou, mas tenho condições. Ela olhou para Roberto, depois para Isabel. Primeiro, sem mais mentiras. Nada de segredos. Segundo, quero conhecer você, pai, mas devagar. Não espero que sejamos uma família perfeita da noite para o dia. E terceiro, quero que prometa que a família vem antes de tudo, antes da fama, do dinheiro, de qualquer coisa. Roberto se levantou, os olhos brilhando. Eu prometo, Ana. Perdi você e sua mãe uma vez. Não vou perder de novo. Isabel se aproximou hesitante. E eu prometo ser honesta. A partir de agora, só a verdade. 6 meses depois, num campo de futebol comunitário no subúrbio do Rio, a tarde estava cheia de risadas e música. O espaço, parte do gol de vida, estava decorado com balões coloridos e faixas para o 24º aniversário de Ana. Crianças corriam pelo gramado chutando bolas, enquanto um grupo de músicos tocava um pagode animado. Ana, num vestido amarelo vibrante, dançava com as amigas, o sorriso iluminando o rosto. Isabel, agora trabalhando como coordenadora de projetos na ONG, conversava com os voluntários, os cabelos soltos e um brilho novo nos olhos. Roberto observava tudo de longe, o coração cheio. Ele se aproximou de Ana, segurando uma caixa pequena. Filha, isso é para você. Ana abriu a caixa, revelando um anel de ouro rosa com uma esmeralda delicada, gravado com a palavra família. Mandei fazer para você. É novo, mas carrega nossa história. Ana colocou o anel, os olhos marejados. Obrigada, pai. Era a primeira vez que o chamava assim, e Roberto sentiu as lágrimas virem. Ele a abraçou, e Isabel se juntou a eles, os três envoltos num momento que parecia reparar anos de separação. 3 anos depois, numa cerimônia simples na praia de Copacabana, Roberto e Isabel trocaram votos novamente sob o pôr do sol. Ana, como dama de honra, entregou os anéis o mesmo par de 25 anos atrás, agora polidos, mas carregando as mesmas promessas. Roberto doou grande parte de sua fortuna ao Gol de Vida, mantendo apenas uma casa modesta e a ONG. Isabel assumiu a liderança de um novo programa para reunir famílias separadas, transformando sua dor em propósito. Ana, formada em gestão esportiva, comandava os projetos de futebol comunitário, provando que herdara o talento do pai e a compaixão da mãe. Numa noite quente, enquanto jantavam na varanda de sua casa em Niterói, Ana ergueu um copo de caipirinha. Sabem o que é mais louco? Tudo começou por causa de um anel. Se eu não tivesse trabalhado naquele dia, se não tivesse visto o anel do pai, talvez nunca estivéssemos aqui. Roberto segurou as mãos de Isabel e Ana. O destino sabe como juntar quem pertence um ao outro. Isabel sorriu.
Às vezes as coisas mais preciosas aparecem quando paramos de procurar. Ana Hill. E os finais felizes? Eles vêm quando a gente acredita nas segundas chances. Sob o céu estrelado, os três anéis brilhavam, prova de que o amor, a família e a esperança podem sobreviver a qualquer tempestade.